Viva, boa tarde, bem-vindo ao Espaço Governação. Uma vez mais entramos em sua casa para olharmos para a panorâmica de governação do país, como também na região. Vamos hoje mexer três assuntos que mexem, sim, entre aspas, com o país, mas também com toda a sociedade, acima de tudo. Vamos falar do encontro entre Lutero Mango e Ousefo Mato, dois presidentes dos partidos com assento, nesse caso, os dois presidentes da oposição com os partidos com assentos na Assembleia da República, que encontraram-se esta terça-feira. Eh, Bom, não avançou um projeto que talvez era aquilo que pensou-se que fosse, a questão da coligação, mas houve vários assuntos abordados entre os dois, com mais destaque para a questão do processo eleitoral, que já começa, o dia 20 lá arranca o orçamento eleitoral, mas também sobre esse escrutínio deste ano e também do próximo ano. Vamos também olhar para a sociedade civil que acusa o governo de estar a alocar de uma forma não bonatória os fundos destinados ao desenvolvimento da região norte do país, em concreto para Cabo Delgado, que tem um projeto, quer dizer, tem um projeto delimitado. O Estado fala de cerca de 301 mil milhões de meticais, mas que este valor vem chegando, mas já aqui há alguma escutação de que o valor não está sendo encarregue para os objetivos reais. Mas também vamos olhar para o Sistema Nacional de Educação, que volta a ser desafiado pela esta estirpe de cólera. Cólera já atingiu quase todas as províncias do país. O estado de Maputo, que era o ponto, entre aspas, que não tinha casos ainda confirmados. Ontem ouvimos que há 2 casos confirmados e acende assim um alarme e o Sistema Nacional de Saúde é desafiado a fazer face a esta questão. Mas, dentro do habitual, os nossos panelistas trazem também os pontos prévios que procuram, de certa forma, abordar em um espaço de 1 minuto. Começo contigo, Galo. Boa tarde, bem-vindo à governação. Em 1 minuto, aquilo que é a sua suma da semana. Boa tarde, saudar aqui o engenheiro Mourinho, o doutor Muxanga e assim o moderador, os telespectadores em casa. Também endereçar meus sinceros pésames à nossa companheira Eugênia, perdeu o pai esta semana, que paz a alma do malogrado. Indo ao ponto prévio, tem a ver mesmo com o pronunciamento do Conselho Municipal da cidade de Maputo esta semana, se não perco a memória, que fala sobre a questão de já plano de reassentar 200 famílias e fala de que poderá não ser agora por falta de financiamento, mas há já plano que mais ou menos ele fala de reassentar as pessoas na Distrito de Marraquene e Distrito de Manhissa. Bom, já falamos várias vezes aqui neste painel sobre a questão de reassentamentos, de que o reassentamento em Moçambique parece que há um jogo de bolada que não se compreende. Nós temos vários projetos sobre reassentamentos que nunca são concluídos. Temos o caso, por exemplo, do desabamento da Cheira do Lene. Parece que esse dossiê ainda também não foi concluído. E nós, neste momento, estamos a falar também do assunto das enxurradas. E penso que nos centros de acolhimento ainda temos pessoas lá que desde a época antepassada estão lá e nós neste momento estamos a falar de reassentamento. Penso eu que é um momento em que deve haver uma reflexão profunda sobre este assunto. Quem de direito tem que trabalhar sobre este assunto. Por que de fato, anualmente temos de discutir o assunto de reassentamento, mas não surge? Alguma coisa está a andar mal neste processo de reassentamento. Podemos só verificar que a situação, por exemplo, das enxurradas e das inundações na cidade de Maputo não é um assunto de hoje. É um assunto que, obviamente, desde 1975, esses lugares todos, apesar de ter havido um êxodo rural para aqui devido à guerra que nós tivemos, mas sempre temos que pensar, afinal, não olhamos para o crescimento demográfico dentro da nossa cidade. E anualmente temos que buscar dos cofres do Estado um valor para poder ressentar as pessoas por causa das estradas. Este assunto é falta de fato de planificação de quem está a gerir, é falta de políticas concretas de quem está a gerir o Estado. Nós já dissemos aqui várias vezes, se for já ver moderador, podemos até olhar nesse pressuposto, o bairro, por exemplo, de Ulene, de Maguanine, há de ver que há sempre um projeto de reassentamento, se calhar há sempre desembolsos, mas não acontece esse tipo de reassentamento. Então eu trago este ponto prévio para uma reflexão de que aqueles que dirigem o Estado devem pensar em criar lugares de habitabilidade até antepadas, para que, de fato,
hajam condições básicas naqueles lugares para levar as pessoas, porque as pessoas, algumas pessoas que têm a sorte de ser assentadas, às vezes vão lá, vão percebendo que de fato os lugares que são colocados são lugares que não há escola, não há hospital, não há energia, não há vias de acesso, e isso faz com que as pessoas voltam nos lugares anteriores, e isso o Estado e nós todos passamos a agredir porque não planificamos nem colocamos as políticas concretas e reais para que nós possamos concretizar isso. Se há um objetivo obscuro daqueles que dirigem o Estado, é que apareçam e que nos digam, porque não podemos só anualmente e falar de reassentamento, porque isso só pode nos dizer que cheira numa bolada que está a acontecer em vários extremos daqueles que dirigem o Estado hoje. Galo, muito obrigado. Engenheiro, também o seu ponto de vista. Muito boa tarde a todos os telespectadores, internautas e moçambicanos na diáspora. Quero cumprimentar aqui os colegas de painel e assim, caro moderador. Portanto, a todos, muito boa tarde e bem-vindos a este programa da Strong Life. O meu ponto prévio tem a ver com divulgação científica, portanto, o título é Asteroide vai passar próximo da Terra nesta quinta-feira, referindo-se ao dia de hoje. Portanto, eu faço-me acompanhar de algumas imagens que já está a passar pela regia. O asteroide, portanto, catalogado como 2012 KY3, passará perto da Terra hoje, quinta-feira, está passando, portanto, com base em estimativas de cientistas. Portanto, foi descoberto em 2012, o asteroide tem, portanto, um diâmetro de cerca de 1,2 km de tamanho e a sua trajetória, portanto, tem sido estudado desde que foi descoberto em 2012. A proximidade, portanto, estimada do asteroide em relação à Terra, portanto, é de 4,6 milhões de quilómetros, o que pode parecer distante, mas é relativamente próximo em termos espaciais. Irá passar, portanto, a uma velocidade de 101.520 km por hora. Por mais que tenha sido classificado como potencialmente perigoso, portanto, não há motivo para preocupação, de acordo com os cientistas. Portanto, mas, entretanto, os asteroides que são considerados potencialmente perigosos são aqueles que circulam junto da Terra a 7,5 milhões de quilómetros. Portanto, só para constar, asteroides são formações rochosas que vagam pelo espaço, portanto, cumprindo órbita em redor do Sol. Este ano ainda vamos ter mais 3 asteroides que irão passar próximos da Terra. Por exemplo, já em 3 de outubro vai passar o asteroide designado 2008 QY. 2008, portanto, é o ano que foi descoberto, que tem um diâmetro de entre 519 a 1,199 metros e fará a sua aproximação da Terra a 6,2 milhões de quilómetros. O outro a seguir será a 2 de novembro, portanto, o asteroide 2003, o C20, com um diâmetro estimado de 1,9 km, o que torna, portanto, 2 vezes maior que o edifício mais alto do mundo, que é o Burj Khalifa, que está em Dubai. Ele vai passar, portanto, a aproximadamente 5,1 milhões de quilómetros da Terra. E o último asteroide que vai passar ainda este ano será a 6 de dezembro, o asteroide designado por 2001, porque foi descoberto em 2001, está sendo monitorado por cientistas, é 2001 QQ 142, estimado ter um diâmetro entre 529 e 1.199 metros. Ele vai passar, portanto, perto da Terra cerca de 5,4 milhões de quilómetros. E, por fim, para terminar este ponto prévio, dizer que é importante ressaltar que, apesar destes asteroides serem considerados potencialmente perigosos, as chances do impacto com a Terra são baixas e não há motivo, neste momento, para preocupação. Só relembrar que a vida na Terra foi extinta quando houve um impacto com um grande asteroide que caiu algures onde localiza-se hoje o México e que extinguiu os dinossauros, porque criou um ambiente impróprio para a vida na Terra. Isto aconteceu há alguns milhões de anos atrás. Pronto, este seria o meu ponto prévio. Eu queria fazer esta divulgação científica, portanto, aos telespectadores que interessarem. Muito obrigado. Muito obrigado, temos sempre agradecido, aprendemos muito consigo. Dr. Muchanga, também é seu momento para o ponto prévio. Muito obrigado, boa tarde a si, boa tarde aos colegas do painel. Boa tarde ao povo moçambicano, boa tarde aos internautas, a todos aqueles que nos assistem. Primeiro quero agradecer a Deus pela proteção em vida que tem nos proporcionado, a apresentar sentimentos de pesar à doutora Angelina Dickenock, deputada da Assembleia da República, antiga chefe de bancada parlamentar da RNAM,
e ao general Dick Enoch, antigo chefe, aliás, antigo comandante da Força Aérea e antigo vice-chefe de Estado-Maior das Forças Armadas de Moçambique, pela partida da mãe deles, senhora Venácia Mek Bondai, que aconteceu nas primeiras horas da noite de ontem, cujo programa do funeral começa amanhã às 12 na Igreja Católica da Matola Rio, próximo do posto administrativo. E depois deste velório, o corpo seguirá para a casa da filha em Jonas, onde ela vivia, e para depois seguirem para Manica, no dia seguinte, Vila de Manica, onde nasceram, onde jaz o esposo da dona Venácia Mek. E quero, através deste canal, apresentar sentimentos de pesar a todos aqueles que foram, pessoas que conviveram, viveram, foram criados por esta senhora Venácia Mek, que foi uma heroína, e rogo a Deus que acolha a alma dela no paraíso. Em relação à minha questão prévia, há um áudio que eu assisti agora, aliás, um vídeo, de uma senhora que está a chorar sobre o tratamento no Hospital Central de Maputo. Apareceu o porta-voz do hospital, mas mais do que desmentir, eu acho que os nossos hospitais devem fazer um pouco mais para serem credíveis na cara das pessoas. Não se pode deixar de ânimo leve que as pessoas vão para o hospital com ideias preconcebidas de que é possível a polícia ir encomendar mortes dentro do hospital. E neste caso, morte de uma criança nascitura, que acaba de nascer, e que, segundo o médico, nasceu antes do tempo. Então, se a nossa polícia efetivamente já pensou nessa história de perseguir os pais, até perseguir grávidas, hein? Encorajar para matarem grávidas, significa que estamos de mal a pior. Não tenho condições de desmentir isto, porque eu já assisti histórias no Hospital Central de Maputo, de polícias que entraram lá dentro e começaram a matarem doentes. E de outra vez já houve pessoas baleadas dentro do hospital. E o que se soube, foram pessoas ligadas à polícia, foram matar outros dentro do hospital. Portanto, mais do que nunca, senhor comandante-geral da polícia precisa trabalhar muito a tua imagem pessoal, que está a ser posta em causa agora, a imagem da corporação que está a dirigir e a imagem do hospital. As pessoas, quando estão com a polícia, não podem estar sujeitas à morte, independentemente do grau ou nível da culpabilidade que essas pessoas tenham. Em Moçambique, não há pena de morte. E ainda que existisse, tem de ser declarada em tribunal. A polícia não está autorizada a pegar qualquer pessoa que quer e matar. Com isso, não quero dizer que é verdade o que a senhora disse, mas quero manifestar a minha preocupação, porque quando a desconfiança chega a esses níveis, significa que já não temos chão. Obrigado. Vamos olhar para os pontos, neste caso, os 3 temas em debate. Primeiro, encontro entre Lutero Simango e o Sufumat. O Lutero Simango, parte do MDM, presidente do partido do MDM, e também, chefe da bancada do mesmo partido na Assembleia da República. O Sufumat, este que é o presidente do partido do Renamo, e encontraram-se nesta terça-feira, um encontro repentino, como quem diz, mas um encontro que serviu para um debate em volta de vários assuntos políticos do país, com destaque para os pleitos eleitorais que tomarão espaço em outubro próximo e também no próximo ano, neste caso 2024. Mas aqui ficou de fora ou de longe a cogitação desta consumação, da criação dessa coligação entre a Renamo e o MDM, um assunto também levantado pelos 2 partidos. Galo, começo contigo, porque parece que este interesse é mais do MDM em relação ao Renamo, pelo que ouvimos. Quando perguntou-se, os jornalistas perguntaram ao presidente do partido Renamo, ele disse que não, isto não foi parte do encontro, explicou, na verdade, aquilo que foi dito, mas por parte do MDM podemos perceber isso. O doutor, o senhor Lutero Simango tinha dito que ia deixar uma mensagem que foi encarregue pelo partido, pelo conselho do partido, que é esta cogitação da coligação entre os 2 partidos para fazer face ao partido no poder. Por que isto interessa mais ao MDM? Bom, antes de responder a sua questão,
É preciso lembrar que o partido MDM e a RENAM são partidos de centro-direita. Sendo partidos de centro-direita, eles não são radicais. É diferente dos partidos da esquerda que são radicalistas. São aqueles que vivem o nós, vivem o egocentrismo, vivem fechados, não querem se juntar aos demais. Então, os dois partidos representados na Assembleia da República são partidos, de fato, que vêm com uma ideologia liberalista, uma ideologia que abraça-se, que significa que os dois podem andar juntos. Mas na questão que me coloca é que nós tivemos um Conselho Nacional que aconteceu no dia 11 e 12 de março deste ano. Este Conselho Nacional teve vários assuntos a debater, que tem a ver mesmo com o perfil dos que vão ingrar-se como cabeças de lista, mas também teve o debate sobre a questão das coligações. E uma das coisas que o Conselho Nacional foi delegar a Comissão Política, que é chefiada pelo presidente engenheiro Eleutério Ramiro Simango, delegar essa Comissão Política para poder a coligar-se, havendo com os partidos políticos na oposição e alguns grupos interessados à coligação. Nessa senda, penso eu, o presidente e os seus colegiais, os seus que lhe acompanhavam, tinham uma missão, que é esta missão que o engenheiro Simango acabou explicando. Mas é preciso lembrar que no ano passado também o MDM recebeu a visita do presidente da Renamo na nossa sede nacional, e que também tem a ver com esses debates que são debates interessantes entre, conforme eu disse na minha primeira explanação, que são partidos liberalistas que abrem espaço para congregar, para Mas, ouvir a esta com o altura, outro. nós estamos a caminho das eleições, podemos dizer Sim. que já estamos nesse ambiente, dentro de dias começamos a entrar já para a parte do orçamento eleitoral, e depois disso a consumação deste processo, no mínimo nas autarquias, será em outubro próximo. A pergunta que voltamos a fazer é, isto interessa mais o MDM? O que é que isto significa? O MDM precisa de ser fortificado ou nem por isso? Não, interessa a todos. Interessa a todos os partidos políticos que estão em Moçambique para haver alternância política. Penso eu, mesmo aquele partido que não está representado na Assembleia da República, lhe interessa neste momento a ser uma alternância, haver uma alternância, uma mudança em termos de estrutura daquilo que é a governação do Estado moçambicano. O MDM está a fazer o seu papel. Na questão daquilo que eu estava a explicar, que o Conselho Nacional delegou poderes à Comissão Política para poder coligar-se, havendo com partidos na oposição e alguns grupos interessados. Neste contexto da visita do presidente Simango para o presidente Ossuf, é preciso perceber que não só discutiu-se o assunto coligação, também falou-se de pontos, a questão, por exemplo, de uma coligação na questão de fiscalização do orçamento eleitoral. Começa aí o foco, porque nós sabemos em Moçambique, muitas das vezes, o que faz com que a Frelimo brinque sozinho, apesar de ter todos os poderes, falo dos poderes que lhe impõem, estamos a falar do próprio poder judicial, o poder que a polícia também tem desempenhado dentro daquilo que é o processo eleitoral, nós assistimos isso, mas é preciso, de fato, que a oposição tenha uma ligação conjunta para poder fiscalizar, começando do recenseamento eleitoral até as próprias eleições. Então, este encontro, de fato, é um encontro de cortesia para debater sobre várias matérias ligadas às eleições, mas também com um processo de foco, de que nós temos que nos juntar com um bem comum, que este bem comum é a questão de haver alternância política no país, porque, de fato, Moçambique está precisando. Um dos pronunciamentos do presidente Eleutério Simango, do MDM, foi de há ideias ou há visibilidade por parte do povo em reaver uma outra posição política. E o MDM acha que essa posição política, essa novidade, o documento poderá traduzir-se nos próximos dias, só pode ser possível com uma coligação. Não, nós entendemos que uma coligação pode ser mais forte, mas não significa que, de fato, porque se formos a ver, não governamos o país, obviamente, mas há uma estrutura de uma possibilidade de haver governação, como já sabe, já dirigimos vários municípios neste país, e esta linha que o MDM traz é uma forma de tentar trazer a abordagem dos moçambicanos, que 4 ou 5 mãos juntas podem fazer algo. No que tange a situação atual, neste momento, eu penso que uma junção de várias forças pode ajudar a alternância política que nós pretendemos. Mas não deslizar no processo de que o MDM também está mais posicionado e mais forte, porque, de fato, já alinhou-se e já demonstrou que é um partido que tem um poder de governar e pode fazer mais do que aquilo que tem agora. Dr. Mochango,
juntamos assim, porque este assunto parece uma posição realmente MDM e RENAMO. Nos pronunciamentos do presidente do partido, Dr. Ousuf Momad, teremos percebido que parece não ser para breve este casamento que poderá haver, este casamento político, esta coligação entre os dois partidos e afastou, a priori, esta possibilidade para já. O que é que isto significa? A RENAMO não tem interesse por já em coligar-se? Bom, eu estou a ouvir esta coisa de coligação, mas entretanto nós continuamos com alguns partidos que querem coligar, entretanto estão a pescar no prato dos outros. Ouvi a disposição da nova democracia de acolher o Araújo no seu seio, abandonando o RENAMO. Eu não sei se, quando alguém faz isso, estaria disponível para coligar. Então, há um grande estudo que tem que ser feito. E outra coisa é que estas coisas de coligações autárquicas, mesmo nos países mais desenvolvidos, são mais definidos na base. Doutor, temos a indicação de que há alguns problemas técnicos no seu setor. Provavelmente vamos dar a palavra ao engenheiro, enquanto isso verificamos esta questão. Sim. Muito obrigado. Muito obrigado. Estas questões de coligações autárquicas normalmente são bem definidas com as bases em função daquilo que eu estudo com conhecimento do terreno. Então, o presidente não pode, de forma nenhuma, começar a definir coligações de nível local a nível central sem ouvir as bases. E, como sabe, nós estamos a trabalhar, por exemplo, na Matola, onde eu estou, na província de Maputo, a cidade de Maputo e outras autarquias, estamos a trabalhar com colegas do MDM que representam uma bancada. Então, se calhar será necessário verificarmos o historial, onde que eles costumam cair quando há momentos quentes. E depois daí vamos tentar ver se valerá a pena ou não. Mas há questões que nos interessam a todos nós. Por exemplo, a questão do Fundo Soberano. Eu estou a sair do encontro agora, onde estava a apreciar com um grupo de colegas as propostas do MDM e comparar com as propostas da RENAMO e termos que encontrar uma forma de obrigar que o governador se redima da vaidade que tem, ou que tenhamos que encontrar uma estratégia de ser censurado e abandonar o poder. Porque o governador do banco insultou a democracia moçambicana, faltou respeito a todos, pura e simplesmente porque ele foi estudar na Europa. Então, significa que se o patrão dele, o Nunes, diz que é nosso empregado, como é que o empregado do patrão falta respeito ao representante do povo? Então, é uma das questões que estamos a consertar. Outra questão que estamos a consertar é o problema do provável terceiro mandato, com a revisão da Constituição, que acho que daqui a pouco vai acontecer. E, para além disso, há outras situações congêneres que solicitam a nossa aproximação, a perseguição e agressão aos nossos membros, por exemplo, em Manica e Tete, em Gaza, por exemplo, em Nhambane, quer dizer, onde os da RENAMO são agredidos, os do MDM também são agredidos, são sequestrados, são assassinados em Cabo Delgado. Então, há esta necessidade. Lamentavelmente, sempre que eles pensam em se encontrar, as pessoas pensam na coligação. Eu acho que não é assim. Só nunca perguntaram a mim, o Dr. Ngale, o que é que estamos a tratar na televisão, se calhar porque estão a ver o que é que nós estamos a falar. Eu penso que a agenda dos partidos é definida pelas pessoas que convocam as reuniões. Então, deixem que as lideranças, em tempo oportuno, possam tomar a decisão de anunciar o que é que estão a tratar. Não se pode forçar nenhuma coisa em nome do povo, porque nós já sabemos, conhecemos essa história de muita gente que fala em nome do povo quando não há povo nenhum nesse aspecto. Mas talvez seja mesmo a questão de os encontros acontecerem neste intempério. Mas então as pessoas são distraídas. A grande questão que nós temos na mesa agora é a provável revisão da Constituição para acabar com as distritais e depois unir-se, conseguir o terceiro mandato, para depois do terceiro mandato declarar-se monarca da República de Moçambique, onde ele e a esposa dele nunca vão sair do poder, conforme vê. E como demonstração disso, de que isso é possível, a esposa do presidente da República apareceu no dia 7 de abril, no centro na Escola de Formação da Polícia, a inaugurar um restaurante que é do Estado, das Forças de Defesa e Segurança, em nome da OMM. Quer dizer, nem o rei do Mswati já fez isso.
nunca entrou na escola de formação da polícia, nem da escola dos militares. Então, que o Nhúcio vai ficar mais ditador do que o Bokassa, já há demonstração clara. Então, todos nós estamos juntos para travar que este excesso não aconteça. Engenheiro, vamos também ouvir a sua parte. Este encontro entre os dois líderes dos dois partidos da oposição com assento na Assembleia da República, até que ponto isto poderá trazer mudanças naquilo que é a estratégia da Frelimo, olhando para as eleições deste ano e também do próximo? Estamos em 2 anos consecutivos de eleições. Primeiro, dizer que estamos a ver. Desculpa. Primeiro, dizer que estamos a ver um momento particularmente importante. Quando se aproxima agora os pleitos eleitorais, vamos ter eleições neste ano e no próximo ano, começam já a haver movimentações por parte de todos os partidos, a preocupação começa agora a elevar-se ao rubro, de maneiras que, primeiro dizer que esta pretensão de coligação não é novo na nossa democracia, já tivemos no passado recente, portanto, a união de 2 partidos que se coligaram, portanto, para ver se conseguem atingir o seu desiderato. Portanto, até que acontecer agora seria, portanto, mais uma reedição daquilo que já aconteceu no passado. Mas esta questão, este evento, não assusta a Frelimo? Não, assustar não. Assustar como quem diz, mas o partido no poder está, entre aspas, segundo analistas, com algum receio de alguma coisa acontecer, principalmente nesta tensão em que nós estamos, das manifestações, alguns movimentos que demonstram parecer estarem contra aquilo que é feito na atualidade. Isto não traz algum medo? Estar contra o que os partidos... Não, o que eu penso é o seguinte, que isto não traz medo, não. Eu penso que o Partido Frelimo encara isto como normal. São 2 partidos que pretendem, portanto, se coligar, que é para constituir-se de uma forma mais pungente para enfrentar, se calhar, o Partido Frelimo, né? Mas o que eu queria aqui dizer é o seguinte, foi interessante aquilo... Contra todas as expectativas, portanto, não é desta vez que se firma tal coligação. Eu estava a escutar pela imprensa, portanto, o pronunciamento dos 2 líderes dos 2 partidos. O Dr. Simão foi cuidadoso a dizer que não, ele tinha um mandato do Conselho Nacional, portanto, em colocar a questão, portanto, em primeira mão ao presidente, portanto, ao general Issoufo, sobre uma possível coligação. Mas eles discutiram também outras questões e também podemos escutar do general Issoufo. Ele disse que realmente o encontro não visava imediatamente formar-se a tal coligação, mas entretanto escutou aquilo da MDM e ele também foi muito cuidadoso em dizer que essa questão ele vai levar para o Conselho Nacional e talvez para as bases para analisarem e no devido tempo dar a resposta. Eu penso que foi muito interessante ouvir isto dos 2 líderes dos partidos. Mas de qualquer forma... E se porventura essa ideia de coligação desse certo ou vir a dar certo, estamos ainda há alguns dias, alguns meses para as eleições, essa ideia chegar a ser uma ideia assertiva, a Frelimo estaria obrigada a mudar de estratégia daquilo que dizia? Mas eu penso que a Frelimo, a qualquer momento, a Frelimo também está a se organizar. A Frelimo já há algum tempo a esta parte tem estado já nas bases, a trabalhar nas bases, de forma muito afincada, preparando, portanto, a vitória neste pleito eleitoral, fazendo jus ao princípio de que a vitória prepara-se, a vitória organiza-se. Aliás, este é o lema permanente e constante do Partido Frelimo. O Frelimo tem estado a posicionar-se. Não queria dizer que o Partido Frelimo se assuste com isto. É por isso que eu comecei por dizer que isto é mais uma reedição do que já aconteceu no passado. Já houve uma coligação no passado e pronto, a Frelimo também tem estado a adaptar-se ao momento, de maneiras que eu penso que não seria muito correto dizer que o Partido Frelimo se assusta contra a isto. Eu penso que estamos perante uma estratégia em que 2 partidos da oposição pretendem, portanto, unir esforços para ver realmente se consegue atingir aquilo que é o seu desiderato. Isto eu penso que na democracia é perfeitamente normal, já vimos isto acontecer no passado e penso que vai também acontecer agora, né? É isto que se me oferece dizer por enquanto. Muito obrigado. Vamos mudar as cartas. Olhemos agora para o projeto de reconstrução ao Cabo Delgado, mas também o projeto de desenvolvimento da região norte do país. Há um projeto criado pelo Estado, já vai pelo governo, assim que é, já vai há 2, 3 anos, mas que os seus produtos, ou melhor, os seus frutos vão, de certa forma, criando aqui alguma dúvida. A sociedade civil veio esta semana dizer que há, em algum momento, uso
inadequado dos fundos que vão caindo, estamos a falar de dois projetos. Primeiro, o projeto de reconstrução a Cabo Delgado, o governo teria dito no ano passado de que havia necessidade de 301 mil milhões de meticais, um valor que esta semana no Conselho de Ministros falou-se em mais de 100 mil milhões de meticais já existentes, aquilo que é o objetivo, mas estamos aqui com o projeto de reconstrução da zona norte do país, que não só fala-se em questão de reconstruir as infraestruturas, mas sim as mentalidades, as organizações e, em algum momento, tentar perceber o que é que está a acontecer em termos da mentalidade dos jovens que são a maioria que vão aceitando as propostas dos terroristas em Cabo Delgado. E aqui coloca-se a grande pergunta: se o governo voltar, melhor, se porventura voltarem os projetos, grandes projetos de produção e grandes projetos econômicos no país, o governo poderá, de certa forma, esquecer aquilo que era o objetivo da Zona Norte, ou aquilo que era o objetivo dessa reconstrução da Zona Norte, em algum momento os jovens continuar com a mesma mentalidade, ou melhor, continuar a mesma percepção que se tinha, que fez surgir esta insurgência que temos em Cabo Delgado. Até que ponto isto poderá ser colocado à mesa e ser debatido e fazer entender as reais falhas existentes neste projeto, que já dura 2, 3 anos, em que algum momento talvez poderia estar a produzir alguns frutos, segundo esta reclamação da sociedade civil? Bem, este assunto de projetos e criação de fundos para a reconstrução de qualquer coisa em Moçambique não é novo. E se formos a ver, nós tivemos, permita-me que eu comece só a refletir, a te lembrar que tivemos um assunto que o Banco Mundial cancelou a ajuda a Moçambique no programa do NGD por causa de desvio também de aplicabilidade, de aplicação. E a sociedade civil também vem nesse contexto a falar sobre a questão de ajuda de projetos para ajuda de reconstrução na Zona Norte, em especial Cabo Delgado. Indo à sua pergunta de que os jovens, o que é que poderá vir a acontecer se o governo, neste momento, ou investir mais, ou depois de receber várias fatias de dinheiro e não investir mais. É que este governo, os planos concretos, psíquicos, acho que não são de investir no jovem. Porque o jovem não precisa de ser dado enxada a dizer que o investimento é enxada de cabo comprido para ir a Machamba, como acontece. O jovem não precisa de ser dado, talvez, uma carrinha, um kit de... O jovem primeiro precisa de ser educado. A educação é o ponto mais alto para que o indivíduo tenha consciência de escolher e dizer isto não funciona, isto funciona. E nós, em Moçambique, parece que amputamos isto. Amputamos a educação, que mesmo olhando para os projetos, podemos até financiar as pessoas. Pegar uma fila de dinheiro, distribuir 100 mil por cada indivíduo. E esse indivíduo, se não está preparado psicologicamente na educação, não vai investir, não vai poder gerir esse dinheiro. Então, e nós temos um ponto importante aqui. A questão da capacidade de capacitar, aliás, o jovem, para que esse jovem tenha capacidade de autogerir-se, mesmo que tenha algum fundo para se gerir. Agora, a questão de desvio de aplicação de fundos acontece aqui, nesse país. Não é novidade que a sociedade civil vem espoletando. Esta é uma notícia que vai rolando ano após ano e nós assistimos isso porque temos projeto A. Depois há um financiamento que está ali, há um desvio para outra coisa, há um desvio, se calhar, para comprar viaturas, para albergar os chefes grandes ali, e tudo termina assim. E depois, se formos a ver, sem olhar nessa confusão aí dos terceiros mandatos, temos que olhar que os timings, estamos provavelmente alguns meses para afinar, para que este governo cesse as funções. E este governo ainda vem com esses projetos de buscar dinheiro. Há dias o chefe de Estado estava na Assembleia das Nações Unidas, pediu apoio financeiro. Pediu apoio financeiro para que é preciso investir na juventude africana, é preciso investir, em especial em Moçambique, para poder erradicar o terrorismo. Mas, Galo, olhando para aquilo que está acontecendo em Cabo Delgado, acha que este é o momento para reconstruirmos Cabo Delgado, uma situação em que ainda não estamos a 100% livres naquele território? É possível reconstruir-se numa situação em que ainda há fogo cruzado
que nós temos? Bom, se nós tivéssemos lá os nossos militares moçambicanos a nos darem notícias de que o país, ou a passividade, ou aquela zona está libertada, está muito bem, penso que já devia ter sido antes esta colocação que me faz. Já devíamos ter começado há muito tempo. O problema é que está lá uma força que não é moçambicana. E aquela força moçambicana não se sabe qual é a capacidade e qual é o interesse por detrás disso. Porque o ser humano é um ser complexo. E hoje está a defender, amanhã pode não estar a defender. É preciso ter isso, é consciente. Nós dissemos em vários programas aqui que é preciso olharmos que o Moçambique tem que ser mesmo defendido pelos moçambicanos. Enquanto nós tivermos uma força estrangeira naquela zona, não temos a capacidade de dizer se estamos bem ou não. Porque nós temos que perceber, de fato, que o silêncio que hoje se vive naquela zona, se de fato erradicamos os terroristas, temos que ter a consciência de que os nossos é que estão a defender, não os estrangeiros que estão lá. Penso eu que neste momento até podemos investir em várias áreas sociais, porque há problemas sérios de fome, há problemas sérios que podemos até ajudar a população para poder reerguer-se devagar, mas não no contexto de reconstruir o que pode vir a acontecer amanhã. O que pode vir a acontecer amanhã não sabemos. A força militar que está lá é estrangeira e amanhã pode se retirar. O que é que vai acontecer? Será que nós estamos preparados para, entre nós, ou a nossa força de defesa está preparada para defender-se fora daqueles militares estrangeiros que estão lá? Então, este é o meu ponto de interrogação, que me deixa a dizer que se investirmos agora e os outros vão sair para a casa deles, o que é que nós vamos ficar a fazer se nós estamos a preparar os nossos para que tenhamos uma defesa de fato robusta, para que nenhum inimigo atinja o nosso território? Carlos, muito obrigado. Engenheiro, como é que olha para isto? Há esta concepção da sociedade civil de que o valor pode estar a ser alocado de uma forma errada, mas tirando o valor para a região norte do país, o projeto lançado pelo governo já há 3 anos, esses jovens que precisam ser educados, precisam ser encontrados e também serem percebidos os porquês dessa insurgência e porquê de se entregarem assim facilmente para as mãos dos terroristas para serem usados. Parece que é um objeto de estudo meio que esquecido, segundo a sociedade civil, e que os frutos não estão sendo vistos. Olha, eu queria começar na gênese da questão. Olha, a DIN foi criada para responder, portanto, uma das razões ou uma das causas que provocou aquilo que estamos a ver hoje no Norte, para resolver também problemas das assimetrias regionais. Sabemos que o extremo Norte está muito mais desfavorecido em relação, portanto, aqui ao Centro e ao Sul. E então, eu penso que foi uma decisão muito acertada, a criação da DIN, que é a Agência de Desenvolvimento, portanto, Norte. O que está a acontecer, naquilo que é a minha percepção, é que desde a criação e a operacionalização da DIN, não tem estado... eu penso que, aproveitando este programa que é a governação, talvez deixar aqui uma recomendação ao governo no sentido de tornar, portanto, o projeto da DIN mais transparente. Há um ditado que diz que a ausência de informação fidedigna gera especulação, gera desconfiança. Então, para colmatar isto, eu penso que devia os projetos que estão direcionados para o Norte, através da DIN, primeira questão, o governo deve imprimir transparência. Com detalhe, o programa estar ao público, as pessoas saberem realmente que o dinheiro existente é para fazer isto, aquilo e assado. Eu penso que isto, de uma vez por todas, vai dissipar todo tipo de desconfiança que a sociedade civil está, neste momento, e as preocupações que a sociedade civil tem estado a manifestar. Ao lançar a sua vista, acha que está havendo algum trabalho palpável? Sim, eu acredito que o trabalho está sendo feito. É preciso, de facto, que haja transparência em termos de o que é que pretende-se fazer, o que é que está sendo feito. E a ausência desta informação, naturalmente, gera especulação e a sociedade civil está, portanto, muito relutante e algo também desconfiado de que realmente haja desvio de aplicação e tal. Pode não estar a ver esse desvio de aplicação. Daí que recomendaria ao Governo, com toda a transparência possível, portanto, deixar claro o que está sendo feito com este projeto que se chama ADIN, que é um projeto, sem dúvida nenhuma, na minha ótica, muito acertada do Governo, no sentido de responder com algumas expectativas, portanto, que o extremo Norte está a passar neste momento.
Não, algum trabalho está sendo feito, sim, senhor. Olha, eu só quero socorrer-me aqui, ou fazer valer aqui, o pronunciamento do consultor, portanto, de um prominente consultor, Abdul Karim. Abdul Karim é uma pessoa que está, portanto, que está a chefiar uma equipa de consultor, e eles estão a elaborar, portanto, a estratégia resiliente de desenvolvimento integrado do Norte. Portanto, ele disse o seguinte, que as expectativas devem ser geridas da melhor forma, sendo também importante o entendimento sobre as fases obrigatórias para a operacionalização, portanto, dessa instituição que é a DIN. Portanto, por outras palavras, é aquilo que eu disse. É necessário muita transparência, é necessário, com detalhe, portanto, divulgar, portanto, tornar-se público aquilo que está-se a fazer em Norte, aquilo que está sendo feito, aquilo que se pretende fazer no âmbito da DIN. Eu penso que isto, de uma vez por todas, vai dissipar todos os equívocos que andam em torno disto e a sociedade civil, deixar a sociedade civil mais confiante naquilo que o governo, de facto, pretende fazer, que é muito grande, que é muito bom, que é muito acertado. Portanto, isto é o que se oferece-me dizer agora relativamente à questão que me coloca. Muito obrigado. Doutor Muxanga, existe uma razão ou não desta queixa da sociedade civil? Existe, lamentavelmente, a própria sociedade civil faz as mesmas práticas. Eu iria perguntar agora, aquela organização de Pereira está onde? Da sociedade civil, nunca ninguém questionou. O Salema esteve a dirigir uma organização chamada IBIS, onde está? O último escritor dele estava onde termina a Avenida 24 de Julho. Estava a dirigir uma organização, EISA. Onde está? O que aconteceu? O Duma foi gestor de fundos da Danida com a Embaixada da Noruega. Onde está? Como é que ele saiu de lá? O que está a acontecer com ele? Quer dizer, aqui em algum momento a própria sociedade civil comete erro de primeiro não lavar a cara, depois se apresentar nas pessoas e limpar os dentes. E também com a mão suja querer lavar a cara do governo que também está suja. Mas isto não deixa de dar impacto significativo à voz dos que não têm voz. Eu queria fazer uma ginástica muito pequenina. Quando eu estava em Cabo Delgado, acompanhei, na altura queria-se tirar o doutor, aquele que foi o primeiro, que foi secretário de Estado lá, e depois foi para a DIL, e depois constatava-se que ele não estava a dar conta do recado, estava na carteira $300 milhões. Uma matemática muito simples, aritmética. $300 milhões a dividir por 1 milhão de deslocados. Dá $300 por pessoa. $300 vezes 64 meticais por dólar. É menos de 20 mil meticais. O que é que uma pessoa pode fazer com 20 mil meticais para erguer a sua casa, comprar sua louça que foi destruída, comprar roupa e fazer um investimento que pode trazer lucros? Esta é a base que eu uso. Muita pouca coisa. E porque as pessoas não podem ser... O problema deste nosso governo é dar dinheiro. Nós temos que criar infraestruturas que dão emprego seguro. O dinheiro, por exemplo, que se estragou por andar a comprar autocarros e distribuir, esses preguiçosos estão nas cooperativas de transporte, que nunca tiveram nem bicicleta. Esse dinheiro que se gastou por comprar gado, dar-se pessoas que nem gato nunca criaram, só criam ratos nas suas casas, porque o rato é gratuito, o diabo é que anda a distribuir. Se tivessem levado esse dinheiro, dar a alguém, tipo Capelas Moambe, que já demonstrou com clareza que é grande criador de gado. Nós tínhamos muito gado de corte, tínhamos muito gado para dar leite. E nós, os outros, receberíamos a compensação em forma de emprego. Se o dinheiro que foi dado ao Fundo de Transporte tivesse se dado a uma companhia resiliente tipo Oliveiras Transporte e Turismo e comprar-se aqui uma rede de transporte, tínhamos uma rede de transporte razoável, pelo menos para cobrir Maputo até Vilanculos, onde eu sei que toda a gente gosta, e todas as capitais das cidades do Sul. A semelhança daquilo que acontecia com Malta Companhia de Transportes da Matola, Teresa Lino, etc, etc. Não é isso que se fez. O que se fez foi fazer esta ginástica de distribuir $300 e acabou não dando nada. Há um amigo meu, que é antigo combatente,
que veio me queixar contra o Fundo de Paz. Porque o Fundo de Paz, ele diz que foi ao Fundo de Paz para pedir material para poder produzir. E perguntaram-lhe o que é que você quer para produzir. Deram-lhe trator, deram-lhe motobomba. Foi produzir muita mandioca, mas não lhe deram um carro para carregar mandioca, a mandioca apodreceu. E agora quer dinheiro para comprar carros. E alguém está a lhe ajudar a fazer o projeto para isso. Este é um charlatão, é um mafioso. Está a ouvir bem? Este é um charlatão, é um mafioso. Não é ninguém que pode produzir mandioca aqui em Matutuine e depois não tenha capacidade de pedir carro de alguém, o voluntário para carregar mandioca, chegar aqui em Spamanini, Guevissar e pagar o transporte. O que ele quer, o que é? É carro para andar a passear. Já apanhou um outro que queria trator na Catembe. Estava-se a perguntar a ele, vais produzir aonde? O que é que vais produzir? Não conseguiu me explicar, desapareceu da minha cara. Já apareceu o primeiro secretário da Frelimo Madzaia a oferecer trator ao Presidente da República. O Presidente da República vai oferecer as pessoas das zonas verdes. Para dizer, aqui estamos perante projetos que não são consentâneos com a realidade. Os jovens vivem de enxada. Não é trocando a enxada de cabo curto com a enxada comprida e colocar o jovem a trabalhar na minha machamba que o jovem vai se sentir satisfeito. Um jovem que tem 12ª classe, que tem 10ª classe. O que os jovens precisam é ser operários. Lamentavelmente, o governo da Frelimo não tem capacidade de criar operários. A única especialidade que eles têm é destruir os operários, para ficar uma aliança de professores precários e camponeses. Por isso, os maiores investimentos estão no bolso do ministro Celso Correia. Mas mesmo aqueles investimentos não estão a dar o que se pretende. Agora, quando eu vinha para este programa, ligou-me um jovem de Boane que diz que até a data das cheias tinha cerca de 3.000 frangos nos seus aviários. Eu perguntei a quem conhece, diz que é o presidente do município, porque até eu pagava nele. Desde que as cheias terminaram, eu fabricava ração, eles vinham comprar lá. Nunca veio ninguém para me ajudar. Eu disse, vai ter com o ministro da Agricultura. Porque há dinheiro para apoiar aqueles que foram vítimas da cheia, não é? Este já demonstrou, já tem capoeira, já tem... Então, o mínimo compra frangos, dê-lhe ração para ele criar e vender. Não é passar a vida a distribuir dinheiro a qualquer charlatão aqui. Porque quando nós distribuímos dinheiro aos charlatões nem sentem a dor desse dinheiro. Aliás, há um que está na cadeia agora, mafioso, andava a financiar porcarias quaisquer aqui. Até no Hotel Polana tinha uma sala que estava reservada para ele. Era o gerente de BMC Local. Há uma empresa que estava ali na entrada do José Macamo, naquela farmácia ali. Qualquer coisa. Bonzo. Não recordam do Bonzo, do famoso Bonzo? Está na cadeia, porque assinou um cheque sem cobertura de 50.000 meticais. Mas era grande patrocinador de muita porcaria aqui na cidade. Quer dizer, era tido como o acionista maioritário de uma empresa BM, qualquer coisa. Vendia carros chineses. Um mafioso. Quanto dinheiro é que a própria banca, pessoas honestas, não lançaram para o bolso deste charlatão? Então, eu penso que nós temos que encontrar pessoas honestas. Se no país não existe, vamos procurar investidores que vão nos dar emprego. E não esta coisa de distribuir dinheiro. Porque a capacidade de gerir dinheiro pelos moçambicanos é muito pouca. A maior parte do dinheiro que foi dado aos moçambicanos, mesmo para cantinas rurais, para célula, não é nada disso que está a fazer. É só lembrar, deputado, que tivemos há meses a questão do fundo que foi dado de Covid. Qual é o problema que criou aqui? Criou vários problemas nas nossas casas, só porque o chefe de quarteirão ia indicar o filho, o sobrinho e tudo, e aquilo tudo era uma teia de pessoas da mesma família. O nosso grande problema é a questão de gestão. Vamos olhar para este terceiro assunto, que é o Sistema Nacional de Saúde, volta a ser colocado em prova. Estamos a falar do que é surto de cólera no país. Quase que todas as províncias do país já deram assim que é cólera. Zé Maputo foi um dos pontos mais novos nesta senda. Fala-se em 2 casos até então. Olhamos para ti, eu quero começar contigo, engenheiro. Que estratégias podemos adotar para fazer face a isto? Pensávamos nós que fosse aquele ritmo de todos os anos,
todos os anos, sempre que chegamos nessas épocas, há sempre uma situação de cólera, mas depois disso é resolvido e passa. Mas este ano parece ser mais grave, talvez, talvez seja mesmo uma emulação daquilo que foram as intempéries na província de Maputo e também outros pontos, as chuvas como tal, a intenção que se fez sentir. Que estratégia adotar para fazer face a isto? Olha, respondendo a esta questão é o seguinte, que, olha, é sabido que as intempéries têm sido cíclicas aqui em Moçambique. Mas há alguns anos esta parte, este problema de cólera parece que esteve parado. Agora, novamente, com esta eclosão, portanto, das intempéries que aconteceram, e penso que era já expectável incluir a questão de cólera. É verdade que a cólera, Maputo começou a ressentir-se agora, muito recentemente, a cólera apanhou em cheio, portanto, a província da Zambésia, onde tivemos aí casos, até 10.950 casos. Depois também Tete ficou abalado e agora, portanto, quase todas as províncias. Sofala também. Eu penso que está a perguntar-me que estratégia. A estratégia que o Ministério de Saúde e o Sistema Nacional de Saúde têm é realmente, eu penso que antes da oclusão da época chuvosa, penso que o Sistema Nacional de Saúde, o Ministério de Saúde, devia se precaver no sentido de, primeiro, aprovisionar todos, em termos de medicamentos, campanha de sensibilização, sem dúvida nenhuma, extremamente necessário, joga um papel fundamental, e estar, portanto, preparado em termos de pessoal e recursos humanos de saúde, que é para atender coisa. Eu penso que é isto que o Ministério de Saúde tem estado a fazer, abrir, portanto, constituir tendas para abrigar os doentes, que não deve faltar mesmo são os medicamentos, as misturas e toda a medicação possível. Porque se isto não acontecer, naturalmente, isto pode constituir um desafio muito grande para o Ministério de Saúde, para o Sistema Nacional de Saúde, estar em perigo mesmo de colapsar devido aos números crescentes que possam acontecer. Mas, felizmente, as informações que temos tido acesso, por exemplo, o caso de Climane, que eu penso que foi o caso mais gritante, que atingiu os 10.950 casos, já tem estado a amainar neste momento, mercê de um trabalho, digamos, muito, muito grande que o próprio Ministério de Saúde tem estado a imprimir e o Sistema Nacional de Saúde tem estado a imprimir, visando, portanto, erradicar esta questão. Mas qual era o que é? É doença de mãos sujas, como se diz. Houve a chuva e depois nós temos sérios problemas. Por que Climane? Climane tem sérios problemas de saneamento. Climane vive-se, portanto, nos bairros, dos bairros não há praticamente não existe saneamento de meio e, naturalmente, nesta situação estão criadas condições propícias para a propagação do vibrião da cólera. Então, eu penso que os trabalhadores de saúde nesta parte do país, portanto, onde os casos foram mais gritantes, que é o caso da Zambésia, em Climane, estão de parabéns porque parece que ultimamente os casos tendem a amainar. Portanto, isto é que se oferece a mim dizer, respondendo à questão que foi-me colocada. Né? Exato. Mas, Ngalo, existe uma estratégia melhor, talvez, para adotar algumas promessas? Por acaso, um ponto prévio do Dr. Muxanga, quase que tocava lá, há um vídeo que também está a servir de lembrete algumas promessas que a ala da saúde do país terá prometido aos hospitais, mas até então ainda não foi assim de forma agradável, ainda não foi fechado, mas temos essa questão de cólera como tal. Qual seria a melhor estratégia para fazermos face a isto? Dizia o engenheiro que é doença de mão suja, mas parece que a coisa não para por aí, porque é um surto que em algum momento poderá propagar-se e complicar, em parte, aquilo que já está complicado no Sistema Nacional de Saúde. Bom, se irmos na senda de doença de mão suja, talvez é um nome que foi colocado. Nós conhecemos muitos mercados, andam com mãos sujas, mas não tem cólera. Então é preciso termos isso em mente. O que eu quero dizer é o seguinte, é que esta doença, falamos no outro programa aqui, que nós temos problemas sérios em Moçambique da questão de água potável. É um dos problemas que, se for a ver, a cólera começa a colidir a Climane, porque depois daquelas enxurradas houve o rompimento de fornecimento de água e as pessoas foram consumindo água imprópria. Obviamente que depois de consumir essa água imprópria, colidiu o problema. Não, mas se formos a ver... Não se esqueça também do saneamento de meio. Nós estamos nesse processo. E quando o engenheiro fala de que Climane é uma cidade com deficiências claras de saneamento de meio, eu não conheço nenhuma cidade melhor
até neste momento. Se fores a ver a cidade onde nós vivemos, será que temos problemas de saneamento? Temos saneamento meio adequado aqui? Esse é um ponto. Senão não teríamos problemas de campo, ter problemas de cólera, como reportou a vereadora da área de saúde do Conselho Municipal ontem. Então, estamos a falar da cidade capital, no Campo, onde não temos, mas tem cólera. Então, temos a ter problemas de não olharmos para isso. A questão, por exemplo, de água. Nós tivemos problemas de enxurradas, por exemplo, em Boane, onde nós temos a fonte que fornece a cidade de Matola, Boane, a água que vem da FIPAG. Qual é a qualidade daquela água? O que é que estamos a consumir? Se calhar seja um dos problemas para a inclusão da cólera na cidade de Maputo. Eu falei há dias que, se quiser ver, pode ir a bar dos pescadores. Há pessoas que andam a consumir água imprópria. Há poços. Pessoas que vão buscar água no poço para consumir, porque não sai água na torneira. Este é um problema da gestão do Estado, da gestão de não olhar a questões básicas. Nós temos aqui dirigentes que aparecem na televisão com gravatas e dizem o que pensam e acham que as coisas são materializadas através de discursos, através de teorias. Não funciona assim. Temos que levar à prática. Se formos já perguntar ao ministro da Saúde onde é que estão os tags agora nos hospitais, não sei se vai nos mostrar. Esse é que é um problema. Então temos que começar a pensar como um Estado. O que é que estamos a fazer? Nós estamos a falar aqui da saúde pública, que é a questão, de fato, que tem que ser linear. Nós temos problemas de déficit da saúde pública. Falamos de dois pilares para um Estado, para que um Estado cresça. Temos que ter a saúde, para que as pessoas vivam com saúde, para poderem trabalhar e desenvolver o Estado. Temos que ter a educação adequada, para que as pessoas tenham consciência de saber o que fazem, de saber o que pensam, para aplicarem melhor, para que o Estado desenvolva. E são esses dois pilares que são deixados de fora. São esses dois pilares que o governo não investe, que o governo não olha para isto. Não podemos estar aqui hoje a discutir assuntos como educação, por exemplo, à espera que venha um doador qualquer para construir uma sala de aulas, num país que produz cimento, num país que produz, que tem madeira, quer dizer, à espera de um doador para nos doar dinheiro para reconstruir uma sala de aulas. Não é possível. Estamos à espera que alguém venha nos investir um posto de saúde, por exemplo, numa localidade. O que é que nós, como moçambicanos, perguntava eu, o que é que nós, como moçambicanos, no outro programa, o que é que nós, como moçambicanos, temos que ter orgulho de que estamos a produzir isto para nós. Este é que é o problema. Este assunto de cólera, como diz o engenheiro, é assunto de mãos sujas. Mas eu quero dizer também, é assunto de má gestão de paz de nós mesmos. Temos que sensibilizar os cidadãos, temos que dar palestra aos cidadãos. Qual palestra vamos dar ao indivíduo que não está preparado psicologicamente? Nós até assistimos em Campo Delgado, os agentes da saúde estão a ser chuvalhados com porrada, porque pensam que eles é que estão a fomentar a cólera. Então é um problema estrutural. Quem é que deve resolver esse problema? É aquele que foi delegado do poder, para poder assumir o Estado. Então, se nós delegamos assim o poder de nos conduzir, que não venha conduzir mal e a fazer tuas brincadeiras na via pública, porque nós delegamos assim porque confiamos. Então venha dizer que eu não estou preparado, não estou capacidade para conduzir, porque eu não posso. Então vamos colocar outra figura que vale a pena nos conduzir. Então este é que é o problema do nosso Estado, um Estado que não tem nenhuma preparação para as coisas subsequentes. Vamos ouvir do Dr. Nós tivemos, permita-me um segundo, nós tivemos enxurradas no ano passado, não tivemos cólera. Mas não se percebeu que antes tivemos cólera. Até foi mortífero, foi mesmo foi devastador. Então nós não estamos a ter a capacidade de trazermos isto como uma linha. Não podemos ter mais esta doença, porque podemos melhorar aqui, podemos ser daquilo. Então este é o problema de má gestão de quem está a gerir o Estado. Desculpa, eu só queria perguntar uma coisa. O que é que o Vamos- MDM ia fazer Colo- nessa situação? O que é que o MDM ia fazer nesta situação? Senhor Repare, eu falei uma coisa. Em Climane foi o caso mais gritante que aconteceu. Mas neste momento, os últimos dados já está a mainar, portanto, atingiu acima de 10 mil casos. Mas o Ministério da Engenheiro, Saúde tem 10 estado mil a casos trabalhar não no foram em sentido... Quilimane, foram na província de Zambésia. Está bem, correto. Sim, sim. Mas, neste É momento, os preciso resultados... saber que a Mas província de estava Zambésia a tem perguntar mais se de 4 o que é que o milhões MDM vai de fazer. residentes. Sim, o que é que ia fazer neste caso? O que é que ia fazer? Sim. O MDM não está a gerir, se eu ia fazer. Não, se estivesse a gerir, o que ia fazer? Porque não está a gerir agora. Não, se estivesse a Onde gerir, está a o que ia gerir o fazer? MDM? Pergunta-lhe se há problema de Não cólera. basta Fala. criticar. Não Não Há basta... problema de cólera na Não beira. basta Com criticar e licença. apontar. Já O que é que tivemos o problema MDM de cólera na ia beira. fazer? licença. O que é que o MDM ia Nós fazer? resolvemos problemas na beira. O que é que o MDM ia fazer? Não. Sabe que havia a Responda-me, questão de por favor. defecação de ação aberta na beira. Pois. E resolvemos o problema. Tá bem. Nós, como Neste caso MDM. de cólera, vamos lá, neste
casa Não, vertente estamos da a falar de cólera. Cólera o que é questão a de epidemia sujidade, fazia? é questão Tá bem. de falta de água potável, é questão de mãos sujas, como dizia o engenheiro. Mas na Beira nós resolvemos esse problema. Qual Como senso? MDM. Tudo Desculpe. bem. Nós temos que governar outros sítios. Às vezes Vamos dar espaço ao Dr. Muxá. Sim. Não, estou a dizer, onde o Esse. MDM está a dirigir? Qual senso? Resolveu o problema da Beira. Desculpa. O problema de Não cólera. há nenhuma cidade que não teve problemas de cólera. Zambésia foi o epicentro. Por quê? Porque o ciclone desta vez entrou pela Zambésia. Está muito mais do que claro isso. Está claro que não Clima- há deficiente saneamento. Sim, Sim, em todo o país. Sim. Em todo o Bem, país, associado a obviamente. Sim. É Em todo uma o país. conjugação de circunstâncias. Isso- Em todo o país. Engenheiro, Qualquer- vamos ouvir o qualquer Dr. Muxá. pessoa- 90% de quem está a gerir Qual o senso? país é afrelível. Qual 90%. senso? Qual senso? Desculpe. Não, não, Desculpe. 90% do país. Ilustres, 90%. Desculpa. Vamos ouvir a opinião Quelimane, do Dr. Muxá. Quelimane tem um governador. A única pessoa que não conhece a cidade de Quelimane porque vai de helicóptero é Nhus. Porque ele veio de avião e passeia de helicóptero. Todos os dirigentes que pelo menos vão a Quelimane sabem andar, irem a Niquadala de carro. A lixeira da cidade de Quelimane está na rua. A água chegava aos joelhos. Porque a cidade está plana, aquela água da lixeira voltou para a cidade. Os poços ficaram afetados. Não por causa do fecalismo a céu aberto, porque os distritos atirados para a lixeira também voltaram para a cidade, porque não há uma lixeira conveniente. Este não é o problema do presidente do município. Este é o problema do governo central. O governo central já recebeu dinheiro aqui para saneamento. Fez suas escolas. Fez um saneamento para Maputo deficiente, na zona da Baixa. E fez um saneamento na beira de Chiveve. Não escolheu Quelimane para fazer o saneamento. O governo nunca pensou que Quelimane precisa ser ajudado a encontrar espaço para fazer lixeira. As zonas boas, onde a lixeira devia estar, foram retiradas ao município. Foram dados ao distrito de Quelimane. Eu estive em Quelimane, andei lá, vi isso. Nós temos o mesmo problema, por exemplo, no Xexé. A sorte que Xexé tem é porque tem zonas altas. Aproveitam aquelas dunas da praia para deitarem lá o lixo. Se estivesse a deitar o lixo naquela zona baixa da cidade, Xexé estaria toda ela contaminada de cólera. O problema nós temos, por exemplo, na Matola. Nós só temos sorte na Matola. Aquele cemitério chamado cemitério de Donde, de Gononzoine. Gononzoine é uma Chabeden. Aquele inunda de água. Eu já estive lá num funeral, onde tiramos 3 vezes a água na cova. Dizemos, parem de orar. Quer dizer, você está a enterrar alguém dentro d'água. Quando chegar o momento do corpo se decompor, cair a chuva, o que é que acontece? Isso sai, enche aquela zona da Mafureira, ali à frente da casa do Mabote. Qualquer pessoa que mexer aquela água está a comer pessoa. Este problema ultrapassa os municípios. O que nós temos que ter em mente é que a questão de cólera não é só das autoridades de saúde. A prevenção é papel de todos nós. O que é que o Ministério das Obras Públicas está a fazer em relação ao abastecimento de água potável e o que está a fazer em relação ao saneamento do meio? Não é o Ministério de Saúde que há de vir fazer drenagem das águas pluviais. Não é o Ministério de Saúde que há de vir fazer drenagem de águas negras. Não é o Ministério de Saúde que há de andar a cavar latrinas nas nossas casas e vazar as nossas fossas sépticas. Agora, o Ministério apanha pela tabela. Por quê? Porque é que tem de curar a doença. Porque a doença já surgiu. Mas a questão de cólera é uma questão de quem governa o país. Porque nunca soube dar prioridade a esta questão de dar água às pessoas. Esta questão é tão sagrada como é a questão de educação, como é a questão da segurança e da justiça. Nós temos cólera hoje em Niassa. Temos cólera na Matola. Temos cólera em Maracuene. Agora, quando eu vinha para este programa, estava-se a fazer uma reportagem, onde ficou claro que em Maracuene, as diarreias, nessas últimas 2 semanas, subiram 30%. E, sobretudo, antes de ontem ou ontem. Matola também, subiram muito. Só que ainda não identificaram se há vibrão colérico ou não. Mas o técnico de saúde que estava a falar dizia que, tendo em conta que na cidade de Maputo já está confirmado, não é possível haver cólera em Maputo e não haver em Maracuene, e não haver, porque as águas que encheram Maracuene são as mesmas águas do rio
Durian Comate. Portanto, o problema aqui não está nos presidentes do município quanto a este aspecto. Isso é igual a, por exemplo, discutir questão de energia está a escassear na África do Sul e dizer que é problema da ESCOM. Isso é um erro. Já ultrapassa o nível de empresa. É por causa disso que o próprio presidente assumiu, declarou emergência por falta de quê? De energia. O nosso grande problema é esta teimosia. O engenheiro está a tentar responsabilizar Quelimane por causa de ser local. Em Maputo, por que a cólera? Só porque não se pode acusar o camarada Comiche porque é membro da comissão política. Não pode se acusar o camarada Nhonse porque vive em Maputo. Até na seguraria dele em Tete há cólera. Ele não sabe mandar os familiares da mulher dele lavar as mãos. A questão de cólera efetivamente está na água. A pessoa vai lavar a mão com que água? Lava com água suja. O que ele vai meter na boca também está sujo. Essa é a questão de fundo. Muito obrigado. Queremos agradecer aí em casa por ter nos acompanhado nestes 3 assuntos. Estivemos a debater hoje sobre este desafio que o Sistema Nacional de Saúde é colocado. É uma situação que poderemos, de certa forma, assistir nos próximos dias, mas também estivemos a debater sobre a sociedade civil que acusa o governo de estar a usar de forma indevida os valores, como também este acompanhamento que devia ter do Ocidente, como também dos patrocinadores para os 2 projetos, a reconstrução a Cabo Delgado, mas também este projeto para rever questões da Zona Norte do país. O encontro também entre o Lutero Simão, que não produziu, de certa forma, esta dita coligação que é tão esperada, e nós ficamos por aqui com a promessa de voltarmos. Eu queria sugerir que houvesse considerações finais. Ainda temos algum tempo. Considerações finais. Eu penso que seria. Na verdade, a indicação que temos é que não temos realmente tempo, temos um outro espaço a seguir. E nós queremos agradecer a sua disponibilidade e voltamos na próxima semana, mesma hora. Obrigado.